Então, pessoal, bom dia. Nós vamos finalizar hoje um capítulo, finalizar um estudo aí lá naquela página de revisão e seguir para um capítulo novo, com novos conteúdos, outras possibilidades. E eu peço aí que você me acompanhe, certo? Então, primeiro, uma correção na página 65. Gostaria muito da participação de vocês, porque são aquelas caixas, né, que vamos completando e revisando os conceitos do capítulo. E logo na sequência, nós vamos para uma nova etapa de estudos, juntos. Certinho? Então aí o seu livro na tela. Você pode abrir o seu livro de papel também. Página 65. Organizar aqui para nós, para que apareça uma página só. E aí eu quero esse povo de Deus aí me ajudando. O editorial é um gênero o quê, gente? Argumentativo. Argumentativo, obrigado. Então vou colocar aqui. O Ace é módulo 2 e o Gustavo Feliciano, ele é da primeira série. Ele chegou um pouco cedo para a aula dele, tá? Nós ainda estamos a caminho do final do módulo 2, tá, Waze? Então, editorial é um gênero argumentativo assinado por um veículo de comunicação com o objetivo de apresentar argumentos a respeito de um assunto relevante para a sociedade, visando convencer o leitor. Para tanto, apresenta Introdução, argumentos e conclusão. obrigado, introdução, argumentos, certo? E conclusão. Então a primeira caixa aí já está corrigida, vocês podem dar uma conferida aí, certo? E nós já vamos iniciar a segunda. Antes disso, eu vou aqui no chat. Só o seguinte, é módulo 2, página 65. Caso alguém, por algum motivo técnico, entre atrasado na aula, tenha como saber onde estamos. Então, olhe lá. A entrevista é um gênero textual predominantemente Expositivo. expositivo. Ótimo. Geralmente oral, podendo ser retextualizado para a modalidade escrita. Em geral, apresenta Uma introdução. uma introdução, contextualizando o leitor sobre o assunto e o entrevistado, e Uma sequência alternada de perguntas e respostas. entre o entrevistado e o entrevistador. Obrigado, vocês estão ajudando muito. Em algumas situações, a palavra que relaciona duas orações, substituindo um termo de uma oração anterior, recebe o nome de Pronome relativo. isso.
de pronome relativo. As orações que exercem a função de adjetivo, caracterizando o termo antecedente, recebem o nome de orações subordinadas? Adjetivas. Isso, adjetivas. E geralmente são introduzidas pelos pronomes relativos. Quais pronomes relativos? Que, o qual, cujo e onde. Que, o qual, cujo e onde. Lembrando que esses pronomes relativos, alguns, né, têm flexão para o feminino, certo? Como é o caso de o qual e de cujo. A oração subordinada adjetiva, que restringe e particulariza o sentido de seu antecedente, recebe o nome de Oração subordinada adjetiva restritiva. ótimo, oração subordinada adjetiva restritiva. Já a oração que explica o sentido de seu antecedente, sem limitá-lo, e aparece após a vírgula ou entre vírgulas, é denominada? Isso, Wace. Oração subordinada adjetiva explicativa. A Wace anda dominando gramática todinha, hein, Wace? Vamos ao último box. O de palavras, termos ou expressões de outras línguas recebe o nome de? Empréstimo e estrangeirismo. Ótimo. O empréstimo eu agradeço a todas que me ajudaram aí na correção dessa página, certo? E pelo jeito nós temos um girl power nessa sala, assim, indiscutível, né? Cadê os rapazes? Cadê os meninos? Correção da tarefa encerrada, tá? E agora nós vamos para o capítulo 6. E eu queria saber o seguinte. Com a professora Valéria, vocês iniciaram o capítulo 6? Não. Não. Não? Então, eu vou começar esse capítulo 6 com vocês, mas com muito cuidado, tá? Por quê? Porque no momento é um tema extremamente sensível. O capítulo 6 tem o título Direitos de Todos. E percebam assim, este livro ele foi escrito há mais de um ano atrás. Só que no momento essa discussão é ainda mais forte aqui no nosso país, no Brasil. Então vejam que há uma imagem de uma manifestação, não aqui no Brasil, por causa da cor das bandeiras, né? Vejam que não tem a cor da bandeira brasileira. Então, e tem uma placa ali em espanhol, né? Eu tenho a impressão que as manifestações que aí estão são na Venezuela. E lá você veja que na página 67 tem a referência da imagem. Pessoas nas ruas de Caracas, Venezuela, protestando contra o governo do presidente Nicolás Maduro e por causa da crise no país em 19 de abril de 2017. E na página 66, né, 66, está escrito assim: a democracia é um sistema político que permite aos cidadãos escolherem seus representantes no governo democrático. A opinião,
os interesses e as necessidades do povo devem ser a base para as decisões dos governantes. Vamos ficar por dentro do que acontece na sociedade? Eu vou mudar aqui a exibição da página para que vocês possam ver a página 66 e 67 como conjunto. Vou diminuir o zoom também. Assim vocês veem a imagem completa das pessoas se manifestando em Caracas, Venezuela, né? A Venezuela tem passado por uma crise política grave desde a morte de seu líder político anterior e de seu governante, tá bom? E a partir disso, a crise se instalou na Venezuela. No momento é uma crise extremamente grave. Aqui no Brasil, as discussões sobre democracia, sobre direitos de expressão, têm se tornado também mais forte por vários motivos. E essa é a temática do capítulo 6, né? Democracia. E eu queria saber de vocês o seguinte. Lá na aula de história, por exemplo, vocês têm aí referências da origem da democracia? Vocês se recordam disso na aula de história? Não na democracia no Brasil, mas da democracia. Quando que surge essa ideia? Vocês lembram? Obrigado, Que eu me, João. le- Pode falar, deixa pra Maria lá. Luísa. Que eu me lembre, teve origem na Grécia e que significa poder do povo. Eu não lembro de muita coisa, só isso mesmo. Isso, mas é isso mesmo. A origem da democracia é no período clássico da história, né, na Grécia Antiga, em que surge esse termo, sim, que significa governo do povo. Esse demo, aí junto do sufixo cracia, significa povo, certo? Sufixo não, radical. E aí, caso vocês deem uma olhada no livro de vocês, eu não vou discutir porque está na parte do capítulo que pertence às aulas da Valéria. Na leitura 1, tem algumas indicações sobre essa situação aí da origem da democracia, certo? Na Grécia. Na página 70 tem um trechinho muito interessante sobre as transformações políticas na França, lá no exercício 4, em que tem a questão do primeiro estado, segundo estado, terceiro estado, que com certeza vocês recordam das aulas de história, né? E logo em sequência vem a Revolução Francesa, tentando instaurar um novo regime político e econômico. Na página 71, tem um trecho da Constituição do Brasil. Vou dar só uma olhadinha aí com vocês, tá? Só um momento. Olha aí, página 71, lá no exercício 7, tem um trecho da Constituição Brasileira, de 88, que é chamada Constituição Cidadã. E neste trecho está lá, dos princípios fundamentais. Então, são os princípios básicos que regem o funcionamento da sociedade brasileira. A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos estados e municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado democrático de direito e tem como fundamentos a soberania, a cidadania, a dignidade da pessoa humana, os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa e o pluralismo político. Só lembrando, pessoal, que a democracia como nós conhecemos, né, essa proposta democrática do Ocidente, ela é uma proposta política e de funcionamento da sociedade
essencialmente de origem burguesa, liberal, ocidental, e coaduna, né, está de acordo com os valores dessa sociedade burguesa ocidental. Então, as temáticas dos textos, das discussões neste capítulo 6 serão em torno da democracia como um valor. E Hugo, na cultura ocidental, a democracia Hugo, é um valor maior. Pode falar, João. na, na primeira página que você mostrou que você acha que é a Venezuela ainda é considerada uma ditadura? João, isso é muito polêmico, tá? Porque lá na Venezuela, os defensores do atual governo, né, que é o governo do Maduro, não consideram como sendo uma ditadura. Porém, se você observar, um dos elementos fundamentais para que um Estado seja democrático é a independência entre os poderes. Então, o poder executivo, por exemplo, aqui no Brasil e na Venezuela também, nós temos o presidencialismo. Então, é um poder executivo que é centrado no presidente e seus ministros, o poder legislativo, que seria o Congresso Nacional, que cria as leis, e o poder judiciário, que aplica as leis. Esses três poderes, eles precisam ser independentes, certo? Para que um poder possa fiscalizar, inclusive, o trabalho do outro. E porque se não houver independência entre eles, nós teremos um poder mais forte que os outros governando, e aí não seria uma democracia. E isso não tem Mas acontecido não é no o Brasil. Nicolás Maduro que comanda tudo? Oi? Não é o Nicolás Maduro que manda em tudo na Venezuela? É isso que eu ia falar agora, João. No caso da Venezuela, o Maduro ele não manteve essa independência entre os poderes. Ele interfere no Congresso. Então, houve momentos em que ele fechou o Congresso Nacional e aí ele promove novas eleições, manipulando os resultados, né? As decisões do judiciário também são de acordo com os desejos dele, as vontades dele. Então, na minha leitura, certo, a Venezuela deixou de ser uma democracia. Por mais que tenhamos eleições com resultados que indiquem que o Maduro tenha sido eleito pela população, primeiro, não temos como ter certeza de que esse resultado foi honesto. Segundo, o país não funciona mais com independência de poderes. E terceiro, não há mais liberdade de expressão na Venezuela, certo? E aí, só aproveitando o questionamento do João, talvez seja interessante vocês prestarem atenção nos jornais nos próximos dias. Chega de Covid-19, né? A gente já sabe tudo. Mas outros assuntos também aparecem. E eu li nesta semana que provavelmente o Donald Trump, presidente dos Estados Unidos, terá uma reunião com Nicolás Maduro nos próximos dias. Ele se dispôs a se reunir com o presidente da Venezuela. Porque agora o Nicolás Maduro e o seu oposicionista Guaidó, né, que tem uma proposta de uma nova eleição e de assumir o governo da Venezuela numa transição, eles estão disputando reservas de dinheiro que a Venezuela teria na Europa. Algo parece que no valor de 1 trilhão, certo? E aí eles estão sem acesso a esse dinheiro do país e tem uma disputa entre o Maduro e o Guaidó. Eu gosto muito dessas discussões de aspecto social e histórico, tá? Mas infelizmente a maior parte dos textos fica por conta das aulas da Valéria, mas eu acredito que numa próxima aula a gente poderia até fazer uma espécie de debate. O que vocês acham? Pensem nisso, tá? Agora eu estou na página 74, eu vou pedir para que vocês passem para essa página, tudo bem? Página 74. E aqui virá a questão de número 1.
Pessoal, nós vamos começar uma série de leituras e de exercícios para o nosso estudo das orações subordinadas adverbiais. No capítulo anterior, nós estudamos as adjetivas, e eu tenho uma boa notícia. As adverbiais são as mais fáceis, e eu considero as mais importantes. Tá? Aparecem muito nos nossos textos, em provas de vestibular, inclusive do Enem, e elas são bem tranquilinhas, vocês vão gostar. Então, releia a seguir o parágrafo de um trecho do verbete de enciclopédia da leitura 1. Depois, responda as questões. Quem faria a leitura desse trecho aí para nós? Quem faria a leitura? Então tá, né? Já que eu tenho tantos candidatos, eu vou fazer a leitura. Entre os séculos 17 e 18, algumas pessoas começaram a pensar que todo mundo tinha alguns direitos, e entre eles o direito de participar do governo. Ok, Marcelo. Nas colônias britânicas da América do Norte, os colonos sentiam que o rei não lhes permitia ter participação no governo. Eles lutaram para ganhar a liberdade. Quando ganharam a guerra, estabeleceram os Estados Unidos como uma república. O mesmo acontece na França, logo depois, por ocasião da Revolução Francesa, que depois o rei instaurou a república. Observem que na aula de história vocês estudam mais ou menos estes fenômenos na mesma época. Revolução Francesa, Revolução Americana e a Revolução Inglesa, inclusive depois a Revolução Industrial. A expressão entre os séculos 17 e 18 apresenta uma circunstância de que? Crianças. Causa, proporção ou tempo? Tempo. Ótimo, tempo. Obrigado. Esse termo pode ser classificado sintaticamente como adjunta adverbial ou adjunta de nominal? Quem lembra? Eu vou marcar a resposta para vocês e vou fazer uma espécie de revisão aí. É um adjunto adverbial e nós vamos conversar sobre isso agora. Sintaticamente, numa oração, há um termo que pode apresentar circunstâncias do fato verbal. Pode ser tempo, pode ser causa, negação, afirmação, intensidade, modo, lugar, circunstâncias várias. São os adjuntos adverbiais. Então, quando eu digo assim para você, teremos aula, tem um fato aí, expressado pelo verbo ter. Teremos aula. Aí eu falo assim para você, teremos aula hoje. Hoje é um adjunto adverbial que indica tempo. Então, teremos aula hoje. Agora, eu ainda posso colocar para você o lugar. Teremos aula hoje no pátio. No pátio é um adjunto adverbial de lugar. E eu ainda posso escrever da seguinte maneira. Hoje, no pátio, teremos aula para estudarmos as orações adverbiais. Para estudarmos as orações adverbiais, está dando a finalidade da nossa aula. Também funciona como adjunto adverbial. Então, adjuntos adverbiais são palavras, expressões que indicam circunstâncias do fato verbal, que podem ser de tempo, modo, finalidade e muitas outras. Às vezes, algumas orações exercem
Sim, João, pode sair e entrar novamente. Tranquilo. Algumas orações exercem a mesma função dessas palavras e dessas expressões, a função de adjunto adverbial. Essas orações que exercem esta função são as chamadas orações adverbiais, que nós vamos estudar a partir de agora. Vejam que no exemplo que eu acabei de dar, teremos aula para estudar orações adverbiais. Para estudar orações adverbiais, indica a finalidade e tem um verbo lá dentro, estudar. Então, trata-se do quê? De uma oração subordinada adverbial, que indica finalidade. Agora nós vamos voltar lá para o exercício. Essa retomada que eu fiz aí com vocês do que é um adjunto adverbial, funcionou? Reações aí no chat, por favor. Vitor Hugo pediu para eu repetir, então vou dar uma repetidinha aí sim, tá? Então é o seguinte. Abrir aqui o chat para que eu veja o que vocês estão falando. Adjuntos adverbiais indicam a circunstância de um acontecimento. Veja que no texto que a gente acabou de ler, algumas pessoas começaram a pensar. Quando que algumas pessoas começaram a pensar o que está lá no texto? Entre os séculos 17 e 18. Então, Vitor Hugo, em que momento, em que tempo elas começaram a pensar? Entre os séculos 17 e 18. Então, traz uma ideia de tempo, é um adjunto adverbial de tempo, que dá a circunstância de tempo. Se viesse escrito assim, na Europa, entre os séculos 17 e 18, algumas pessoas começaram a pensar. Onde que elas começaram a pensar? Na Europa. Então vai ser um adjunto adverbial de lugar. Então os adjuntos adverbiais dão as circunstâncias de um fato verbal. Aqueles elementos que cercam o fato verbal, certo? Só um momento, vamos para o exercício de número 2. Veja esse trecho. Quando ganharam a guerra, estabeleceram os Estados Unidos como uma república. Divida esse período em oração principal e oração subordinada. Então vamos lá. Hey ho, let's go. Oração principal. Estabeleceram os Estados Unidos como uma república. Oração subordinada. Quando ganharam a guerra. Então, separei aqui para vocês a subordinada e a principal. Como que eu sei qual é a subordinada? Eu vou, de novo, reforçar uma dica aqui com você. Veja onde está a conjunção. Aqui. Certo? Então, a conjunção, ela sempre está na subordinada. Então, vou marcar aqui a subordinada. Quando ganharam a guerra. A oração principal, ela não é introduzida por uma conjunção. Vou pegar uma outra cor bacana. Estabeleceram os Estados Unidos como uma república. Então, quando ganharam a guerra, iniciada ali pela conjunção quando, funciona como subordinada. Estabeleceram os Estados Unidos como uma república, oração principal. Hugo, por que a primeira oração é uma subordinada? Porque ela funciona como um termo da segunda. Vejam aqui comigo. Eles vão começar a nos levar a refletir sobre isso juntos.
Assinale a frase de sentido equivalente a esse período. Qual dessas aqui, pessoal, tem o mesmo sentido? Vejam lá. Por causa daquilo, estabeleceram os Estados Unidos como uma república. Naquele momento, estabeleceram os Estados Unidos como uma república. Com certeza, estabeleceram os Estados Unidos como uma república. Qual das três é equivalente? Vocês acham que quando ganharam a guerra é equivalente a com certeza? Ou por causa daquilo, ou naquele momento? Naquele momento, isso mesmo. Porque quando ganharam a guerra é uma ideia de tempo. Naquele momento também traz uma ideia de tempo. Então, aquela oração, quando ganharam a guerra, ela é equivalente a um adjunto adverbial de tempo. Aí ele quer saber assim, qual é a função sintática do trecho em destaque na alternativa que você assinalou na questão anterior? Então, qual é a função de naquele momento? Eu já falei para vocês, né? Adjunto adverbial. E a letra D eu acabei que já dei a resposta também. Qual é a circunstância expressa pela oração subordinada? Proporção, causa ou tempo? Naquele momento, quando ganharam a guerra, tem ideia de quê? De tempo. Ótimo. Obrigado aí pela participação no chat. Então vejam que nós vimos aí uma oração e uma expressão que desempenham a função de adjunto adverbial e expressam a ideia de tempo. Agora vamos à letra E. A palavra quando, presente na oração subordinada, é uma conjunção subordinativa. Que tipo de relação de sentido essa conjunção estabelece entre a oração subordinada e a oração principal? Que tipo de relação de sentido vocês acham que é estabelecida pela palavra quando? De causa, de consequência, de finalidade, de tempo? Quem me ajuda? Tempo novamente. Então, vamos colocar aí. Circunstância de tempo. Indica quando o fato da oração principal ocorreu. Quando que eles estabeleceram os Estados Unidos como uma república? Quando ganharam a guerra. Então aí, essa oração que indica tempo está indicando quando aconteceu os Estados Unidos como república, certo? Agora, eu vou pedir uma coisinha. Quem lê esse box pra gente, essa caixa, as orações subordinadas adverbiais? Posso ler? Então, por favor. As orações subordinadas adverbiais exercem as mesmas funções de adjuntos adverbiais em relação à oração principal, iniciando-se por
conjunções ou locuções conjuntivas subordinativas. A oração subordinada adverbial pode expressar uma circunstância de tempo, causa, concessão, proporção, comparação, finalidade, conformidade, condição ou consequência. Muito obrigado. Então, vejam aí que elas exercem a mesma função de um adjunto adverbial, que é o quê? Indicar circunstâncias do fato verbal. E elas podem indicar 9 circunstâncias diferentes. 9. São muitas, Hugo, sim. E nós vamos classificar as orações subordinadas adverbiais pelas circunstâncias expressadas por elas. Então, nós temos 9 classificações de subordinadas adverbiais. Só que é bem simples tratá-las, porque todas elas são classificadas de acordo com o significado. E aí eu vou pedir para que você me acompanhe um pouquinho. Nós só vamos começar o estudo dessas classificações. Primeiro, uma que estava aí nos exercícios, a adverbial temporal, que é aquela que indica tempo. Veja aqui o exemplo comigo. Quando ganharam a guerra, os Estados Unidos se tornaram uma república. Então, quando ganharam a guerra, iniciada pela conjunção subordinativa quando, certo? Expressa uma ideia de tempo. Então, é uma oração subordinada adverbial temporal. Veja aí a classificação que o livro trouxe para você. A outra é a oração principal, lembrando que toda subordinada acompanha uma oração principal. Você quer fazer a leitura daqui a pouco, Wace? É isso? Eles comemoraram logo que souberam da notícia. Veja que esse logo que também traz uma ideia de tempo. Então, logo que souberam da notícia é uma oração subordinada adverbial temporal. E a outra é a principal. Opa! Passou demais. Waze, então, por favor, leia essa explicação ao final da página 75. Essa aqui de classificação das orações subordinadas adverbiais? Essa que está escrita assim, as conjunções, no último trechinho da página. Beleza. As conjunções e locuções conjuntivas utilizadas frequentemente nesse tipo de oração são quando, enquanto, longe, logo que, sempre que, assim que, antes que, depois que e desde que. Muito obrigado. E aqui, esse trechinho que a Wace leu tem uma certa importância para nós. Por quê? O livro trouxe para você, e eu vou passar uma linha logo abaixo, uma lista de conjunções que normalmente iniciam as subordinadas que têm um sentido de tempo, certo? Então, é importante que vocês passem a dar uma arquivada aí na cabeça de vocês quais conjunções expressam cada ideia, né? Cada relação semântica das subordinadas adverbiais. Vamos estudar mais uma, a causal? A causal é a que indica causa. Olhem o exemplo. Os franceses passaram a participar do governo, porque a república foi instaurada. Então, qual é a causa da participação dos franceses no governo? A instauração da república. Então, porque a república foi instaurada, é uma subordinada adverbial causal. Eu queria aproveitar que a Wace já está fazendo a leitura. Wace, leia mais este parágrafo aqui para nós, por favor. Porque, como... Porque, como, quando é introduzido antes da oração principal, pois, Isso. já que, uma vez que, visto que, porquanto, são as conjunções e locuções conjuntivas mais empregadas nas orações subordinadas adverbiais causais. Obrigado. Observem que nós conseguimos classificar essas orações pela simples interpretação de texto, certo?
Então, nós vamos interpretando os sentidos dessas orações e a nossa tarefa de hoje será a seguinte. Vocês deverão estudar, por favor. Então, tarefa. É lógico que eu vou explicar tudo isso depois, tá? As páginas 76, 77 e 78. Estudar, certo? E eu gostaria que vocês fizessem o estudo dos exercícios da página 79 e exercícios da página 79, tá? Então, na próxima aula, eu vou retomar com vocês essas páginas 76, 77 e 78 e nós vamos corrigir esses primeiros exercícios. É muito importante que vocês façam a leitura antes da nossa próxima aula. A próxima aula com o 9º ano está prevista para terça-feira da semana que vem, às 9h10. Certinho? Pessoal, um abraço, tenham uma excelente semana. Até a próxima!